O que é fé? No vídeo anterior eu falei sobre vários elementos que estão nos estágios de desenvolvimento dessa fé dentro da nossa vida. A partir da infância, da criança que cresce numa igreja ou que nasce na fé quando adulto, há elementos básicos da maternidade, da paternidade da comunidade que influenciam e trazem aqueles sentimentos, desejos e pensamentos básicos da fé, que tem a ver com crença, com doutrina, com comunidade, com pertencimento. Essa fé vai amadurecendo para um jovem adulto que deseja ser adulto independente, ela traz elementos de diversidade, de variedade, e percebe-se que há muitas tradições, há conceitos diferentes, então essa fé frequentemente entra por estágios também de conflito interior que são salutares, que ajudam a gente a perceber que há vários elementos dessa fé. Essa fé é complexa. A fé, também como diversos aspectos da teologia, não pode ser visto também como meramente uma realização humana. Quando tratamos da teologia da fé, há uma expressão individual da fé, mas cada um de nós percebe que há elementos diferentes, e níveis diferentes, e percepções diferentes do nosso desenvolvimento espiritual. E talvez a gente possa compreender melhor esse fenômeno usando as ideias dos anéis da idade de um tronco de árvore. Os anéis, quando você corta uma árvore, espero que você não corte árvores, mas quando você vê aquela árvore cortada e você vê aquele tronco grande, já teve a oportunidade de ver aquelas árvores grandes com vários anéis, em que os anéis mais antigos são projetados, né? Os anéis vão mostrando etapas, fases, você percebe inclusive o clima, a umidade, a qualidade do ar, a qualidade da terra dependendo do anel. E como a árvore que cresce vai adicionando anéis da nossa espiritualidade, a fé ela vai tornando-se, mais integrando-se, se expandindo e amadurecendo. Não é algo que você pode fazer por si mesmo. É difícil você falar assim, eu quero encontrar os 7 passos para ter uma fé melhor, para ser um homem, uma mulher mais espiritual. Fé é um processo de se tornar, de amadurecimento, e ela realmente tem vários elementos, nós estamos percebendo então a diversidade, a variedade, a forma de expressar essa fé na vida e na história das igrejas. O que realmente é fé? A gente pode começar definindo fé a partir da teologia. Charles Hodge, por exemplo, contesta várias definições meramente racionais, filosóficas, empíricas da fé. Ele fala que há definições fundamentadas na natureza subjetiva da fé, subjetiva no sentido de ser uma persuasão interna quanto à verdade forte, alguma convicção que tenha esse conhecimento que é baseado em convicção ou persuasão quanto à verdade. Há outras definições mais fundamentadas na natureza do objeto estudado, que é a fé. A fé percebe então essa persuasão quanto à veracidade de coisas invisíveis, aquilo que você percebe e você observa empiricamente como sendo algo que está dentro da sua alma, a natureza do objeto. Há outras definições que buscam encontrar a razão como característica distintiva da fé, a partir da convicção fundamentada em sentimentos e verdades fundamentadas em testemunhos. Você percebe que há uma série de definições aí que dividem essa fé, essa espiritualidade em conceitos difíceis de calcular, conceitos científicos, né? Os tipos de fé e seus elementos são examinados por vários outros teólogos. Você percebe um conhecido teólogo, Louis Berkhof, que fala sobre diversos tipos de fé. Eles tratam, tanto Berkhof como Hodge, sobre tipos diferentes de fé. A fé morta, especulativa, aquela fé meramente baseada em crenças, em doutrinas. Você percebe isso em várias pessoas. Parece que é uma fé seca, árida, apenas baseada em especulações. Há uma fé que a gente pode chamar de mais temporal, aquela baseada numa ação, num momento específico em que Deus vem sobre a alma e traz uma alegria, uma conceituação de algo importante. E também aquilo que os teólogos chamam de uma fé salvífica. É aquela fé que a gente usa quando expressa, por exemplo, eu sou salvo pela fé em Cristo. A gente tem fé em Cristo
Então a gente descreve isso como uma fé fundamentada em conceitos, em uma convicção, não numa evidência externa, nem numa evidência moral de uma alma, mas naquela convicção interna, né? Uma fé salvadora. Essa fé que os teólogos protestantes chamam de fé salvadora, ela pode ser vazia de qualquer sentido quando ela é meramente histórica, é simplesmente uma apreensão de uma doutrina, de uma verdade. A própria teologia fala sobre isso, que é uma fé baseada meramente em conceitos históricos, não é uma fé que se desenvolve profundamente na alma. Pode ser uma ortodoxia escriturística fenomenal, pode ser uma participação ativa na igreja ou não, mas uma convicção de valores que é demonstrado publicamente, é falado, mas é simplesmente uma fé histórica. Não é uma fé que transforma, não é uma fé que realmente muda, né? O conceito, como eu falei, de uma fé temporal é meramente a persuasão de verdades religiosas que vem, é uma fé baseada no momento, no tempo, né? E pode te dar alguns dias de mais felicidade, alguns dias de mais insegurança. Então é uma fé que varia de um dia para outro, né? É uma fé baseada em conceitos temporais. Esse é um conceito da teologia protestante também, da teologia como um todo. O elemento central da fé é que ela afeta as diversas faculdades, elementos e vozes do interior do ser humano, que é pensamentos, nossa mente, nossos sentimentos, nosso coração, a vontade, a ação que nós tomamos, e aí essas diversas dimensões da fé, ouvindo as vozes interiores da nossa alma, é um ato mais integral. Essa fé integrada é uma fé que não é apenas fundamentada em conceitos intelectuais, conceitos meramente de assentimentos intelectuais, mas é uma fé que move profundamente emoções, sensações, e ela age então também nas decisões, naquilo que chamamos da ação do volitivo. Então, fé tem elementos intelectuais, há elementos da mente, há elementos da memória, da imaginação, o reconhecimento de verdades, o tratar de símbolos que movem, que mexem a nossa compreensão da vida, a crença em doutrinas. Há um elemento da fé baseado naquilo que nós ouvimos de fatos históricos, lemos em livros, ou aquilo que nós vemos nas pessoas ao redor de nós. Então, há uma predisposição da alma diante do conhecimento, diante de aspectos descritivos. Então, há um elemento intelectual da fé. Mas há também vários outros elementos dessa espiritualidade que são emocionais, internos, do interior, das sensações, das emoções que nós temos, de como nós apreciamos afetivamente o que nós sentimos, a beleza que nós vemos, a doçura que nós experimentamos quando a gente fala da espiritualidade. E é atrás disso que cada um de nós está, não apenas convicções doutrinárias, ideias e valores dessa espiritualidade, mas também uma fé que toca as emoções, que traz alegria, que traz uma beleza da alma, que ajuda a olhar para aquelas emoções mais profundas de uma forma amável, de uma forma agradável. Então nós estamos falando de sensações, sentimentos, desejos. Então esta fé, essa espiritualidade move esses elementos internos das nossas emoções e sentimentos, e não apenas meramente uma noção derivada de conceitos e memória. É um conhecimento que nos leva a sentir, não apenas um assentimento intelectual, mas algo que nos leva a perceber a doçura da espiritualidade. Então, quando a gente pensa na morte, na ressurreição de Jesus, naquelas dimensões da alma, lidar com a paz, com a alegria, da cura interior, nós estamos falando de dimensões da fé que não são apenas e não podem ser apenas e não simplesmente funcionam a partir da convicção intelectual, mas também de um aspecto muito emocional, muito interno da fé. Espiritualidade também fala da teologia da fé como tendo elementos de vontade, de escolhas, volitivo, de entrega, de rendição. Nos próximos vídeos falarei sobre vários elementos e movimentos da fé. Eu quero utilizar diversos usos da palavra fé que tratam dessa espiritualidade nos textos e tradições das Escrituras e da tradição cristã. Na palavra você percebe elementos da fé que falam sobre a fé mais crença. Há outros elementos que tratam da fé justificadora,
Há outros elementos que falam da fé dependência. A fé trata sobre esperança, sobre segurança. A fé também lida com a nutrição e com a presença de Deus na nossa alma. Venha, curta o meu canal, participe e assista aos próximos vídeos.